Olá a todos, eu sou o acadêmico Lucas Emanuel de Carvalho, tenho como orientador o docente Altevir Signor, sou do curso de Engenharia de Pesca da UniOeste do campus de Toledo. Irei apresentar sobre a inclusão de levedura de tórula Candida utilis na alimentação de pós-larvas de tilápia do Nilo. Farei uma introdução agora. A piscicultura desempenha um papel crucial na segurança alimentar global, atendendo à demanda por proteína animal. A pesquisa em nutrição aquática, focada na formulação de alimentos específicos para peixes e crustáceos, é fundamental. As leveduras, como a tórula, são fontes sustentáveis de proteína, convertendo resíduos de carbono em biomassa microbiana. Além de fornecer nutrientes essenciais, as leveduras promovem o crescimento saudável e melhoram o desempenho dos animais em diferentes estágios de desenvolvimento. Os objetivos desse trabalho, então, o objetivo geral foi avaliar o desempenho produtivo de pós-larvas de tilápia do Nilo, Oreocomus nilóticos, em dietas com a inclusão de levedura de toro. Já os objetivos específicos foi formular rações com inclusões de níveis de levedura de toro, Candida utilis, em dietas de pós-larva de tilápia do Nilo. O segundo objetivo específico foi avaliar o desempenho produtivo das pós-larvas de tilápia do Nilo, alimentando com essas dietas contendo esses níveis crescentes de levedura de toro. Os materiais e métodos utilizados foram os seguintes. O estudo foi conduzido no Laboratório de Aquicultura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste Campus Toledo. As pós-larvas de tilápia do Nilo foram distribuídas de forma inteiramente casualizadas. 1.200 pós-larvas de tilápia do Nilo recém-eclodidas com aproximadamente 0,027 gramas adquiridas de uma piscicultura comercial foram distribuídas em 24 aquários de 70 litros de volume útil de água. As unidades experimentais foram construídas com um sistema de recirculação de água e aeração constante. Aqui tem alguns vídeos para demonstrar as pós-larvas e o sistema rodando. Foram então formuladas 5 dietas experimentais isoproteicas, com 40% de proteína bruta, e isoenergéticas, 3.424 kcal de energia digestível por quilo da dieta, com diferentes níveis de inclusão de levedura. O T1 foi o controle da dieta basal, sem inclusão de levedura, T2 com 0,75 de inclusão, T3 com 1,50 de inclusão, T4 com 2,25 de inclusão, T5 com 3% de inclusão de levedura íntegra de tórula. Além disso, foi feita uma dieta teste controle positivo, utilizando a levedura de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, também com 3% de inclusão. Aqui no meio do slide nós temos uma lista dos ingredientes utilizados para a elaboração das rações. Com as rações elaboradas, então, nós partimos para a parte da experimentação, com o arrazoamento sendo realizado 6 vezes ao dia, nos horários de 8 horas da manhã, 10 horas, ao meio-dia, às 2 horas da tarde, às 16 horas e até às 18 horas. Essa alimentação, esse racionamento foi feito até a saciedade aparente dos peixes. Diariamente nós também fizemos a remoção dos sólidos através da sinfonagem. Nós pegávamos uma mangueira e sinfonávamos o aquário para tirar os excretos dos peixes. Nós também diariamente nós também mensuramos os parâmetros de temperatura, oxigênio dissolvido, pH e também a amônia através de medidores multiparâmetros e também com um kit de colorimétrico da Labcom Testes. Os parâmetros avaliados eles foram o ganho de peso, que é o peso final menos o peso inicial, o ganho em comprimento, que é o comprimento total final, até menos o comprimento total inicial. E nós medimos os peixes e com essa mensuração nós fazemos essa comparação para ter o ganho em comprimento. Além disso, nós fizemos a conversão alimentar aparente, que é a ingestão total de alimento dividido pela biomassa final dos peixes, a taxa de crescimento específica e a sobrevivência, que é o número final de peixes menos o número inicial. Então, nós concluindo o experimento, nós com os peixes nessa faixa de 0,027 gramas com a variância de 1 grama ali, nós observamos que os
efeitos significativos de p-valor dos animais alimentados com a levedura de Tórula, Candida utilis, ao nível de 3% sobre os parâmetros de peso final médio, ganham em peso, quando comparado ao tratamento controle não suplementado com levedura, e quando comparados aos resultados de peso final médio e ganho em peso em níveis inferiores de inclusão de levedura de Tórula, 0,75, 1,50 e 2,25%, não foi observada diferença significativa no p-valor nos parâmetros avaliados. Similarmente, a dieta com a levedura de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, de 3% não diferiu estatisticamente o p-valor do tratamento controle aos tratamentos com níveis inferiores a 3% da inclusão de levedura de Tórula. Os dados então obtidos foram compilados nessa tabela. O resultado que melhor agradou ao p-valor foi o tratamento com 3% de inclusão, como vimos anteriormente, e nós obtivemos os seguintes resultados para o comprimento final, de 4,8 mais ou menos ali, com a variância de 0,09. Um peso final de 1,94 gramas, com mais ou menos uma variância de 0,39. Um ganho em peso de 1,91 gramas, com mais ou menos 0,51 de variância, e uma sobrevivência de 93, com mais ou menos 6 de variância. O estudo investigou o impacto da inclusão de levedura na alimentação de pós-larvas de tilápia do Nilo. Os resultados indicam, como falei anteriormente, que a inclusão de 0,3% de levedura teve o melhor desempenho produtivo, especialmente no peso e ganho em peso. Alimentando-se as descobertas prévias sobre os benefícios das leveduras e na eficiência alimentar e no crescimento de peixes. Os níveis mais baixos de inclusão não apresentam diferenças significativas, revelando um limiar específico para observar benefícios. O comprimento total foi melhorado com 1,5% de inclusão, possivelmente devido a componentes bioativos nas leveduras. A sobrevivência não foi afetada, evidenciando a segurança do uso de leveduras de Tórula. Os resultados destacam-se a utilização das leveduras como suplementos nutricionais na aquicultura, ressaltando a necessidade de pesquisas adicionais para otimizar a formulação de dietas. Então, com base nos resultados obtidos, indica-se a inclusão de 3% de levedura de Tórula em dietas para pós-larvas de tilápia do Nilo, para a obtenção de pós-larvas que melhor potencializem seu desenvolvimento produtivo. Chega ao fim dessa apresentação, eu agradeço à Fundação Araucária pela concessão de bolsas durante a execução desse estudo e ao GEMAC por disponibilizar os laboratórios para a execução desse estudo e à UniOeste. Muito obrigado a todos pela atenção.